Uma coisa que a gente nunca deve discutir é sobre religião. Sempre vai ter uns a favores e outros contra. Eu postei um vídeo aí falando que eu, particularmente, não gostava da influência de Exu nem de Pombagira. Eu recebi um monte de crítica. E muitas pessoas falam que essas divindades não fazem o mal para as pessoas, só faz o bem. Aí é onde eu discordo completamente. No início do mundo, Deus separou as trevas da luz. Essas divindades que vocês dizem que faz só o bem, que é o Exu e Pombagira, elas ficaram fazendo parte das trevas. Então elas agem no nosso lado negativo, o nosso lado oculto. É por isso que elas são usadas dentro da magia negra, dentro do ocultismo. Você não vê um Exu e Pombagira em outro tipo de trabalho de magia branca. Só vê dentro de magia negra. Porque elas agem no nosso lado negativo. Todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Então elas agem no nosso lado oculto. Por isso que elas são usadas dentro da magia. Há 2 anos atrás, eu exorcitei o Exu Caveira. E eu vou falar aqui para vocês como foi essa experiência. Há 2 anos atrás, uma conhecida minha veio me pedir minha ajuda. Disse: vidente, minha filha, ela está com um comportamento muito estranho, ela está muito agressiva, muito compulsiva, e tem hora que ela muda a voz e só quer ficar dentro de casa, num quarto escuro, trancado, e falando várias besteiras que vai cometer. E eu fui até na casa dessa mulher para me ver a situação. Assim que eu cheguei na casa dela, meu corpo começou a arrepiar todo. Eu senti presença de espíritos obsessores naquela casa, energia maligna. Ao eu entrar no quarto dessa menina, ela começou a ficar muito agressiva, muito agitada, falando palavras de baixo escalão, e eu vi que ela estava possuída por uma entidade. Eu me apresentei, eu falei para aquela entidade, eu falei: eu sou o vidente ponto curandeiro, sou um servo de Deus, quem é você e quem te mandou até aqui? Aquela entidade se revelou para mim, falou: eu sou o Exu Caveira, quem me mandou aqui foi o meu pai Oxalá, e eu vim desencarnar ela. Foi feito um ritual de morte para ela e eu vim buscar a alma dela. E não tem acordo, não tem nada que me impeça. Eu vim cumprir minha missão. E eu confesso para vocês, meu corpo começou a tremer, mas foi tremer. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, só comigo. E agora, o que é que eu faço? E nesse meio que eu estava pensando em achar uma solução para resolver o problema daquela menina, essa entidade, ela viu uma fraqueza em mim. E ela começou a querer entrar no meu psicológico, falando palavras de baixo escalão, falando coisas do meu passado, para mim não conseguir fazer o exorcismo. E começou a falar várias coisas, e falando, e eu pensei numa solução. E eu falei para ele: eu vou reverter o feitiço que foi feito, o feitiço de morte. Aí eu vi que ele começou a ficar agitado. Eu mexi na ferida dele, porque ele começou a ficar já agressivo, ficar agitado dentro dela. E ele falou que jamais ia fazer alguma coisa com o cavalo dele, porque já acompanhava ele muito tempo e não sei o que e tal. E foi aí onde eu comecei a fazer o exorcismo. E aquela entidade, ela tentou tirar a vida daquela menina. Ela ficou muito agitada dentro dela. Mas, em nome de Deus, a palavra de Deus é mais poderosa. Eu consegui tirar e consegui reverter o feitiço. Eu quebrei o feitiço de morte que tinha sido para aquela menina. Graças a Deus. Aí você vem me dizer que Exu e Pombagira só faz o bem? Eu tenho Exu, eu tenho Pombagira. Eu sei o que eles são e o que eles fazem. Só para resumir aqui a história. Esse cara que fez o feitiço de morte para ela não era qualquer um. Ele era um quimbandeiro. Ele tinha o seu próprio terreiro. E essa menina, ela estava meio que perdida, né? Se sentia vazia por dentro. Ela começou nos vícios e sei que ela foi parar nesse ambiente. E lá, ela começou a fazer muitas coisas erradas também. E nesse meio dela fazer coisas erradas, ela fez algo que desagradou esse cara que fez o feitiço de morte para ela. E ele fez, e pro pior dela, ela era média. Então, por isso que o Exu Caveira veio e incorporou nela e ficava todo o tempo incorporado nela, porque ela era média. E foi luta. E eu confesso para vocês, isso aí nunca sai da minha cabeça. Até hoje, quando eu lembro, tem hora que eu ainda sinto arrepio no corpo. E vocês acham que eu fiquei em paz depois disso? Ele prometeu me retalhar. Mas, igual eu falei para vocês, eu tenho proteção divina e tenho proteção também do lado oculto. Porque, igual eu falei para vocês, minha bisavó era feiticeira, minha avó era parteira, benzedeira e curandeira. Então eu tenho minhas proteções também, tanto do lado da luz como do lado das trevas. Então,
Mas eu falo para vocês, não é fácil mexer com essas coisas. Por isso que eu sempre falo, muito cuidado com o mundo espiritual. O mundo espiritual não é brincadeira.